Opa, mais uma tentativa. Vamos lá. Eu creio que vai dar certo agora, em nome de Jesus. Nós conseguirmos a conversa. Está um pouquinho difícil. São bem-vindos de volta os irmãos, as irmãs. Vamos tentar novamente. Aguardar o pastor Marcos entrar. Vamos ver se a gente consegue agora ter a nossa conversa, né? Conversa que vai ser muito boa com certeza. Questões de tecnologia são assim mesmo, de vez em quando trazem problema. Domingo passado, na minha aula na EBD Web, também sem som, foi uma luta, tive que fechar a live, reiniciar para poder conseguir, mas deu certo, graças a Deus. Deixa eu ver se... Aguardar o pastor Marcos chegar. Mais uma vez, bem-vindos, irmãos e irmãs. Vamos receber o pastor Marcos. Vamos ver se agora dá certo. Em nome de Jesus, vamos ter a nossa conversa. Opa! Agora Acho que sim. agora vai. Agora sim. Pastor Marcos, a E paz do Senhor. a paz do Senhor, para mim, é uma alegria muito grande, depois de tantas tentativas, né? Oh, é 20 verdade. minutos contando aí, mas graças a Deus deu tudo certo. Estamos aí. Graças a Deus. Que bom, é muito bom tê-lo aqui conosco nessa conversa e agradeço já a forma gentil como o irmão recebeu o nosso convite e atendeu. E é uma satisfação tê-lo aqui conosco para essa conversa, né? Vários irmãos já estão conosco, outros vão chegando ao longo da conversa e graças a Deus que deu certo. Para quem não conhece o pastor Marcos Tedesco, ele é mestre em educação, historiador, teólogo, é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em Joinville, Santa Catarina. Lá já foi coordenador e líder de jovens, de adolescentes, de crianças. É coordenador do Colégio Evangélico do CEDUC, professor na Faculdade Teológica Refidim e é comentarista de lições bíblicas da CPAD. Escreveu alguns livros também, inclusive um livro recente sobre fundamentos para professores, para educadores cristãos. É isso, pastor? Mostra ele aí para o Exatamente. pessoal ver. Eu, Deixa eu eu, pegar. eu, eu cheguei a entrar em contato com a sua esposa, peguei o número da conta, mas infelizmente não sei porquê, não fiz e aí acabei não adquirindo ainda, mas vou adquirir com certeza. Líderes e Educadores Cristãos, é esse o título do Isso, livro. esse aqui, né? E quem Ele tem interesse, tem. É uma linguagem bem acessível, é um livro escrito com uma boa reflexão em cima de 20 princípios que aqueles que se dedicam no Ministério do Ensino precisam observar, né? muito bem. E um desses princípios eu falo justamente da criatividade. Ah, que bom. Quem tem interesse, adquire diretamente com o irmão, tem para vender em outro lugar também. Olha, é só chamar no direct aí, tem o contato também do WhatsApp, que a gente informa na bio do Instagram, é só entrar em contato, a gente manda rapidinho, Perfeito, ótimo. rapidinho já chega. Maravilha. E então hoje a nossa conversa, eu no início não coloquei aqui, mas deixa eu fixar logo o, o tema para que a gente possa já tê-lo aqui conosco. E vamos falar sobre aulas criativas na EBD. Aí, Beto. E aí, pastor Marcos, começando para pensar o que é uma aula criativa. Tem que ser engraçada, tem que ter tecnologia, tem que ser super produzida, tem que ter... Como é que é? O que é uma aula criativa? Bom, a criatividade
A princípio, ela é algo que ela é inerente ao educador. Então não é algo que a gente traz pronto, formatado, né? Tem muita gente que pensa que ser criativo, às vezes, é trazer coisas já prontas, né? Eu tenho um pouquinho de resistência a capacitações onde você trabalha muito assim, aquelas coisas bem práticas, sabe? Bem, tu foca num pontinho só e ali você faz, né? Mostra ali uma abordagem só, muito legal, mas você esquece de contemplar uma seguinte realidade. O educador, ele trabalha aquele pontinho ali e depois o que eu faço? Então eu acho que a formação em si, ela é mais importante do que você dar uma dica, dar uma estratégia, dar uma ideia criativa que alguém teve. Então a criatividade, ela está mais ligada à formação constante, ela está mais ligada à essência do educador do que uma prática em si, né? Então, o perfil criativo faz com que o professor de EBD, com que o educador, aquele que se propõe no Ministério do Ensino, o perfil criativo permite que ele tenha uma postura criativa em todos os momentos de sua vida, não só quando ele está ministrando a sua aula. Até porque a aula, né, a gente que trabalha com educação, a gente sabe que ela nasce muito antes do momento em si que encontra com os alunos, e ela continua. A aula boa, ela continua reverberando, e ela, às vezes, né, vai há muitos anos além do que o educador imagina. Não digo nem horas, eu digo anos. É verdade. Então, a criatividade não pode estar presa a um momento específico. Ela, na verdade, ela é parte da essência do educador. Perfeito. E quais as características de uma aula criativa? Eu quero ser um professor criativo, eu tenho que pensar em quê? Por onde eu começo? Como é que a gente prepara, elabora uma aula criativa? Bom, primeiramente, quando eu penso em aula criativa, eu estou entendendo que ela é... Bom, primeiro eu tenho que ver o seguinte, eu sou que educador, né? Eu vou ensinar matemática, português, ou estou ensinando cristianismo, né? Estou ensinando uma verdade bíblica. E quando eu falo de verdades bíblicas, né, Clauber, mudam os referenciais. Quando eu estou falando de educação cristã, eu estou falando de essência de vida. Você pode ser um professor de matemática que faz coisas boas para as pessoas, ou um professor de matemática que gosta de ver o aluno sofrer e dizer que não entendeu e com isso se valer como um bom professor. Isso pode acontecer na língua portuguesa, na história. Quando eu estou falando de educação cristã, eu estou falando de ensinar Cristo, ensinar o jeito que Cristo fazia as coisas, sabe? Eu estou ensinando... Nesse sentido, pastor, nesse sentido, há uma realidade completamente diferente, né? Porque quem ensina matemática, a finalidade é o aluno aprender matemática. Quem ensina geografia é o aluno aprender geografia. Agora, quem ensina a Bíblia, a finalidade não é conhecer a Bíblia, é conhecer a Deus. É conhecer a Deus. E a Bíblia é a ferramenta para conduzir esse aluno. Transformação total, exatamente. Então, assim, ó, a princípio, quando eu falo em criatividade, a primeira coisa que eu tenho que perceber é o seguinte, isso não vem do professor, isso vem de Deus. As ideias, elas não podem brotar primeiramente do professor. Elas não podem ser frutos de um planejamento simples. Eu preciso, primeiramente, o professor precisa, para ensinar coerentemente educação cristã, ele precisa ter um relacionamento de qualidade com Deus. Ele precisa ter uma espiritualidade sadia. É a primeira coisa que a gente fala quando nós estamos falando em educação cristã criativa. Você é criativo na medida em que você depende da ação do Espírito Santo na sua aula. Isso não significa que somente a ação do Espírito Santo por si só é suficiente. Não. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, né, ele nos coloca diante desse desafio, mas nós precisamos, Cláudia, aí sim buscar as condições para exercer cada vez melhor o ministério do ensino. Aí então a primeira questão que a gente... Parte, né? Exatamente. Precisamos fazer a nossa parte.
A primeira questão, então, que a gente coloca é que a criatividade, ela é a adoração. Então, quando eu estou sendo, né, a verdadeira criatividade na educação cristã, ela tem o perfil de ser uma criatividade que também é adoração. Você adora a Deus com sua criatividade. Quando você diz, Senhor, eu vou ministrar essa aula e com a minha ministração eu estarei te glorificando, isso assume uma realidade muito importante, que é o quê? Você consegue permitir que o aluno veja em você a ação do Espírito Santo. Você, quando vai ensinar sobre amor, o aluno vê em você amor. Quando você vai ensinar sobre fé, ele vê em você um exemplo de fé. Então, quando você adora a Deus com a sua prática docente, com o seu ministério, com o seu trabalhar para Deus, as pessoas que estão aprendendo com você, elas são ao mesmo tempo inspiradas, elas recebem um referencial de vida e elas estão ali vendo à sua frente um professor que glorifica a Deus com toda a sua existência. E isso é muito importante, porque a criatividade cristã, ela não vem de nós, ela brota de Deus. É de Deus que vem a base de nossa criatividade. Então, nós temos essa questão da espiritualidade muito forte, quando eu falo em característica para que a gente tenha um ministério de ensino criativo. Eu preciso basear isso em Deus. Outra questão muito importante é a percepção de permitir-se, Cláudio, gastar tempo. O que eu chamo de gastar tempo entre aspas? Eu estou dizendo o seguinte: ser criativo não é algo que você é durante um tijolinho de meia hora que você senta para planejar a aula, vem um monte de ideias, eu vou lá e eu arrebento. Não, não é assim que funciona a criatividade. Você precisa primeiramente entender que a sua vida, ela assume uma nova forma de interagir com o aluno, com o saber, com o seu ministério, a partir do momento em que você se compromete em ensinar aquele aluno. Então, segunda, terça, quarta, você vai estar pensando na sua aula. Você, quando sai da escola dominical, por exemplo, no domingo, né, você chega em casa, você almoça, tal, descansa um pouquinho, durante uns 15 minutinhos você vai pegar a sua lição do próximo domingo e vai dar uma olhada rápida para que você consiga se antenar do que vai ser pedido, e a partir dali você passa uma semana com vários momentos de reflexão, né, micro momentos de reflexão, e você vira uma espécie de uma antena parabólica. Ou seja, apareceu uma ilustração na internet, uma história que te remete à lição ali, você já reserva. Você passou na frente de uma propaganda que você assiste enquanto está no consultório do médico, né? Na fila do banco, você já, opa, isso aqui tem tudo a ver com essa... Você está passando na rua, viu aquela loja ali de variedades e ali você viu uma caixa que é bem aquilo que você precisava para mostrar um conceito para o aluno. Você já vai pegar aquela caixa, adquire e leva para lá, e durante a semana você uma hora está na biblioteca da sua casa ou da sua escola ou da igreja e você... Esse livro aqui é o que eu preciso. Então, assim, resumindo, quando você chega no momento do planejamento um pouco mais detalhado da sua aula, que normalmente nós fazemos na sexta ou no sábado, nesse dia você já está com um monte de coisas prontas e aí é fácil ser criativo. O difícil é ser criativo quando você não está gastando o seu tempo, investindo as suas horas em se preparar para ser um professor para a glória de Deus. A gente vê aquelas pessoas, Cláudio, que parece que está amarrado ali na docência da escola dominical. Não tem prazer naquilo. Então deixa tudo para a última hora e não tem como. Verdade. Eu li um livro, agora não vou lembrar o autor, mas ele falava sobre um ministério muito profícuo de um pastor que há 20 anos pastoreava uma igreja, e ele falou com aquele pastor e perguntou: pastor, qual é o segredo do seu sucesso, do ministério tão abençoado? E o pastor disse: olha, eu não sei segredo assim, qual é o segredo, mas eu sei o seguinte: toda segunda-feira eu dobro os meus joelhos e começo a orar perguntando: Senhor, o que queres que eu pregue no domingo? Exato. Essa é a postura. As pessoas querem tudo muito para o imediato, mas na verdade nós precisamos aprender a depender de Deus.
a depender de Deus, e isso significa dizer: Senhor, estou aqui, quero te ouvir, quero te sentir, quero ser inspirado por ti. E quando a gente se permite, Cláudio, viver isso, você começa a viver aulas que você, ao final, diz: meu Deus, o que aconteceu? Que agir do Espírito Santo aconteceu aqui, né? Por quê? Porque você se torna até alguém que é surpreendido pelo Espírito Santo na ministração da aula, porque ele te conduz por caminhos que você não imaginava. Às vezes você prepara uma temática, mas você se dedicou tanto, você está tão focado que o Espírito Santo ele coloca na sua boca as palavras certas, que despertarão aqueles gatilhos na vida das pessoas que estão ouvindo. E essas pessoas, elas se sentem motivadas e se sentem com mais e mais vontade de chegarem perto do que está sendo ensinado, que é justamente, né, o modo de fazer as coisas assim como Jesus Cristo fazia. É verdade. Bom, e aí precisa de tempo e precisa também de tempo para ouvir a voz de Deus, né? Para ter ideias. Exatamente. E para receber de Deus essas ideias. Exato. Tem um autor que eu gosto muito, norte-americano, e ele fala o seguinte, que a criatividade é uma resposta àquilo que Deus é. Ou seja, o que significa isso? Deus é criativo e quando ele nos cria também criativos, sabe? Ele não criou os seres humanos para serem copiadores, ele não criou os seres humanos para ficarem que nem um robozinho esperando um comando. Ele criou pessoas com criatividade, com imaginação. Quando ele cria o ser humano, ele olha para Adão e diz: Adão, coloca nome nessa bicharada aí, organiza, te vira, organiza esse jardim aí. A missão é essa, agora desempenha, cara. E nós temos visto ao longo da história da humanidade expressões artísticas maravilhosas, e isso nós temos aonde? Nós temos em Deus. Você vê a criação divina e você fica de boca aberta com tanta maravilha, com tanta harmonia, com tudo bem desenhado. E se Deus fez tudo isso de forma tão criativa, o Michael Card ele fala que a criatividade, então, ela é uma resposta àquilo que Deus é. Por isso, o primeiro ponto para quem quer ser verdadeiramente criativo no ministério cristão, no ensino cristão, é justamente depender do Espírito Santo de Deus. Se você quer ser autossuficiente, você nunca será um bom professor de educação cristã, de escola dominical, nunca será. Você pode ser até alguém com muita técnica, mas o bom professor, aquele que consegue realmente, o diferencial na sala é aquele que sabe depender do Espírito Santo. E lembrando sempre, as nossas palavras, elas tocam a mente do aluno, mas o que toca o coração é a ação do Espírito Santo de Deus. É verdade. E aí tem que lembrar que isso, inclusive, é completamente diferente conforme a faixa etária que a gente está lidando, né? Exatamente. E aí vem uma questão também que eu acho interessante, quando a gente fala em faixa etária, né? É algo que na educação a gente chama de transposição didática, né? E tem professores que são ótimos com adultos, mas é uma tragédia com um adolescente. Tem professor que faz sucesso com adolescente, mas a hora que está na frente de uma classe de adultos, o cara trava, né? E tem pessoas que, assim, olha, vão muito bem com os pequenininhos, com os adolescentes, com os jovens, os adultos, conseguem fazer essa transposição muito legal. E uma coisa interessante, pastor Clauber, é o seguinte, Jesus é maravilhoso. Jesus, ele é o nosso referencial em tudo. Em tudo ele é referência. E ele, nessa questão da transposição didática, o respeitar as diferentes faixas etárias, Jesus ele fez isso de forma magnífica no seu ministério terreno. Porque coisas que hoje, por exemplo, na educação, o pessoal está escrevendo, a gente vê as teorias da educação, falando sobre o desenvolvimento, a aprendizagem, né, os níveis que os alunos estão de desenvolvimento, e aqui você fala mais abstrato, aqui você tem que ir para o concreto. Bom, resumindo, né? Toda essa variedade que a gente tem hoje teoricizado e a gente tenta trazer para a prática, Jesus já colocava em prática durante o seu ministério terreno. E vou dar um exemplo. Os evangelhos estão cheios de exemplos maravilhosos de Jesus Cristo ensinando as pessoas das mais difíceis faixas etárias.
E aí a gente vai entender assim, ó, poxa, mas por que Jesus teve sucesso com as criancinhas, mas teve também sucesso com Nicodemos? Por que Jesus teve sucesso com a grande multidão no Sermão da Montanha ou nas parábolas, mas Jesus também teve sucesso com um grupo restrito? E aí, quando eu vou tentar entender o porquê desse sucesso, olha que maravilha, eu percebo que a estratégia de Jesus foi totalmente diferente. Jesus fazia toda uma ambientação, Jesus fazia uma introdução, Jesus ele fazia toda uma sensibilização daqueles alunos e permitia que eles se sentissem à vontade para perguntar. Por exemplo, né, o Nicodemos, né? Nicodemos era eu posso chamar de um erudito, eu posso chamar alguém que talvez, se fôssemos trazer para os dias atuais, uma fala difícil, né? Fala com aquela linguagem muito rebuscada e tal. Não é alguém que sentaria com Jesus no meio de uma praça num dia à tarde para conversar, porque ele se sentiria às vezes desconfortável com os outros olhando. Então o que Jesus faz? Jesus se reúne com Nicodemos num momento muito específico, muito pontual, isolado, e ali com Nicodemos, eu penso a conversa que eles não tiveram, o quanto eles aprofundaram alguns conceitos, tanto que Nicodemos tem uma história maravilhosa, a tradição cristã nos traz essas informações. Eu olho as crianças, por exemplo, né? Quando são alguns momentos bíblicos que falam de Jesus com as crianças, mas tem um que eu acho muito maravilhoso, quando as crianças estão ali interagindo com Jesus, e quem já trabalhou com criança, eu vi aqui nos comentários que alguns estão dizendo aqui que eu gosto de criança, eu consigo trabalhar com criança, eu não consigo. Trabalhar com criança é se dispor a sentar no chão, a ter a orelha mexida, a papa mexida, mexe no cabelo e fica mexendo aqui, mexe nas costas, daqui a pouco tu vê tem dois trepados em cima de você. Isso é trabalhar com criança. Por que professores de crianças, educação infantil, se dão tão bem com aquela criançada? Se tu chegar no meio da aula e dar uma olhada, você vai ver que às vezes eles estão lá no meio daquilo tudo e as crianças tudo em cima e tal, e no final da aula eles aprenderam maravilhosamente bem. Por quê? Porque o professor conseguiu entrar dentro da dinâmica da criançada. E eu fico pensando, Jesus, que conversou com Nicodemos num certo momento, agora lá com a criançada, sentado no chão, sabe, um no colo dele, o outro mexendo no cabelo, o outro perguntando o que é isso, o que é aquilo que o mestre falou, tal. Tanto que os apóstolos chegam, querem acabar com tudo, e ele fala para eles o seguinte, né? Pera aí, essa galerinha aqui é referência, essa galera aqui, ó, né? Vocês precisam aprender com eles como é que faz. Isso é maravilhoso, sabe? É maravilhoso, Cláudio. Então, assim, ó, mesma coisa, Jesus, um outro momento especial, né? Isso aqui é muito interessante porque é adaptação de conteúdo. É a parábola do semeador. Ali está claramente a metodologia de Cristo exposta, né? Uma parábola simples, metafórica para a grande multidão que não entende os conceitos profundos, mas depois à parte Jesus chamava os seus apóstolos e explicava os detalhes, e nós temos então no texto sagrado a explicação dos detalhes da parábola do semeador. Ou seja, eu tenho Jesus fazendo essa transposição didática de maneira maravilhosa. E essa é uma importante característica de quem quer ter um ministério criativo. Você precisa adaptar o formato do conteúdo para o seu aluno. Interessante, uma coisa importante. Isso é mediação. Isso é mediação. É importante entender uma coisa. Eu adapto o formato, nunca a essência. A essência é a mesma. As boas novas não mudam. Elas são eternas. Mas o formato delas, a forma como a pessoa percebe, é fruto da mediação. E aí entra, claro, a criatividade. E aí, pastor Marcos, é muito interessante isso, da gente ver que em cada formato de aula, né, você está pensando como o seu aluno pensa, qual é a linguagem que ele fala. Eu posso dar a mesma aula de adultos, vamos pensar nos adultos. Eu posso dar a mesma aula de adultos, mas uma classe de jovens senhoras não será a mesma coisa de uma classe de obreiros, por exemplo. É a mesma lição, é a mesma revista, mas a linguagem que eu vou tratar com os obreiros e a linguagem que eu vou tratar com as senhoras é outra completamente diferente. Isso o professor precisa entender essa realidade.
Eu lembro, quando eu comecei a dar aula na rede básica de educação, né? Na educação básica, meu primeiro ano foi com 6 turmas de sexto ano. Era o mesmo conteúdo, era a mesma faixa etária, o mesmo número de alunos, o mesmo corredor da escola, as 6 salas em sequência, mesmo livro, tudo igual. Só mudava a cabeça das crianças. O perfil Mudando da a turma era cabeça das diferente. crianças, a aula era completamente diferente. Eu vinha para dar 6 aulas que aparentemente parece que seriam iguais, e na verdade eu ministrava 6 aulas completamente diferentes. Isso é muito legal, porque para cada turma existe. Na verdade, a gente tem aquela percepção clara, né, de que a aprendizagem, Cláudio, ela é uma relação entre aquele que aprende e aquilo que é aprendido, né? Isso. Ou seja, é sempre uma relação entre o aluno e o objeto de estudo. Então, o objeto de estudo, no nosso caso, ele não muda, mas o aluno muda. Então, esse olhar é alterado. E aí vem, então, a importância do mediador. O que é o mediador? É aquele que faz com que o conteúdo tenha sentido para o aluno. Não adianta, por exemplo, eu falar de amor se eu sou um cara ruim, difícil de lidar, cheio de espeto na sala de aula. Se alguém perguntar algo que não estava previsto, eu já me espalho. Eu não vou conseguir nunca explicar o que é amor para esse aluno, né? Porque, primeiramente, a gente vê, depois a gente ouve. É verdade. E aí, quando eu consigo entender todas essas coisas, aí eu já começo a preparar uma aula pensando nos meus objetivos com aquela turma, com aquele significado que eu quero dar a tudo isso. E aí eu já tenho aí uma enorme gama de informações para começar a preparar a minha aula criativa. Uhum, exatamente. Então a criatividade tem a ver com isso, né? Outra questão muito importante que eu preciso ter muito claro quando a pessoa ela deseja fazer um ministério, fazer uma aula criativa, né? É a questão, eu diria, a celebração da alegria, sabe? Tu não pode ter aula com aquela pessoa que está ali obrigada, sabe? Cabisbaixo, emburrado, né? Então, essa é uma questão muito importante, assim, você quer ser criativo, você precisa, então, primeiramente, você precisa o quê? Você precisa depender de Deus para ser criativo. Segundo, você precisa gastar tempo. Terceiro, você precisa se entregar. Você precisa ser feliz em estar ali. Você precisa permitir que os alunos vejam em você a satisfação de viver a aprendizagem, sabe? Tem pessoas que parece que vêm para a escola dominical com um fardo, né? Parece que às vezes a classe tem 2, 3 professores, fica degladiando para ver se consegue ficar só 3 lições naquele trimestre, não 4, como se quisesse fugir. Eu digo o seguinte, é praticamente impossível um professor que quer fugir da sala de aula, que quer ir só o mínimo possível, e que não vem os outros domingos da aula, é impossível esse cara ser criativo. Porque a criatividade verdadeira, ela é algo que ela é mais do que algo moldado por mãos humanas. Ela é algo que ela transcende o ser humano, entendeu? Ela tem a ver com essa alegria, com essa espontaneidade. Isso não pode ser fabricado. Porque a criança entende, a criança percebe, o adulto percebe, o jovem percebe, o adolescente percebe. E se você está ali meio que sem muita paciência para aquilo, as pessoas percebem que você não está completo. E não estando completo, a gente não chega lá. Eu vi outro dia uma matéria da revista Você S.A., uma revista do mundo corporativo, né? E a pessoa dizia assim, que cada trabalhador deveria relacionar as razões por que ele faz o que faz. Quem é médico, quem é dentista, quem é professor, qualquer que seja a profissão, ele deveria relacionar as razões por que ele faz o que faz. E se naquela relação não aparecesse a palavra amor, larga o que você está fazendo, vai vender coco na praia, faz outra coisa, porque se você não trabalha com amor, você realmente está se matando e ao mesmo tempo trazendo prejuízo para as outras pessoas
para quem você está prestando aquele serviço. Para Deus e para a sua classe também. Não, e é isso, sem abuso não chega a lugar nenhum. Até porque a educação de qualidade, primeiro você tem que alcançar o coração. Você tem que conquistar o aluno, para depois você conquistar a mente dele. Então, assim, não é chegar na sala de aula e tacar-lhe conteúdo. Opa, hoje eu falei bastante tópicos, eu trouxe bastante livros, fiz um bom trabalho. Não, não é isso, é uma questão de conquista. O aluno precisa permitir que você entre dentro da mente dele e traga para ele pontos relevantes e importantes do conteúdo. Isso é muito importante que seja feito, né? Então, essa é uma outra questão importante no campo da criatividade. Um quarto ponto, Cláudio, que eu posso destacar também nesse momento, tem a ver com a questão da curiosidade, né? Ou seja, o professor que almeja uma docência criativa, ele precisa dedicar-se na área da curiosidade, ou seja, ele precisa ser curioso, né? Ninguém desperta a paixão por algo que não é apaixonado. Ninguém consegue fazer a pessoa ter curiosidade por algo que ele não se sente curioso, né? Então, às vezes, alguém vem nos apresentar um conceito que a gente nem conhecia, aquela, né? Sei lá, deixa eu dar uma ideia aqui. Eu lembro a primeira vez que eu trabalhei ali por exemplo, quando eu comecei a ser aluno de música, né? Durante um tempo aí eu fui músico, e aí o que acontece, né? Eu lembro quando eu chegava lá, eu nunca tinha me percebido da música, nunca tinha me interessado pela música instrumental e tal, e eu lembro que num certo momento, quando eu comecei a interagir com as pessoas que vivem a música, eu comecei a ver nelas uma entrega tão grande, uma paixão tão grande, um desejo tão grande de cada vez se dedicar mais, que automaticamente eu comecei a ser movido a me dedicar mais à música. Não porque eu tinha que alcançar aquele nível naquela lição, não. É porque todos que estavam interagindo comigo estavam apaixonados por isso. Então é aquela questão realmente de curiosidade, de querer estar dentro, de querer alcançar um estágio a mais, de querer expandir os horizontes, né? E quando o professor tem esse desejo, ele transmite isso para o aluno também, porque o aluno também vai querer conhecer mais e aprender mais e atingir níveis mais elevados também de aprendizado. Exatamente. O professor ele precisa querer ir além. Ele precisa ter essa curiosidade. Ele precisa querer ultrapassar essa barreira do comodismo. A comodidade talvez ela seja uma das grandes ameaças para a gente que deseja fazer um trabalho de excelência, sabe? E tem um detalhe, assim, às vezes, né, a gente tem a tendência de querer ficar preso, sabe, à lição, no sentido de não querer ir além, né? Às vezes não. Os escritores das lições, por exemplo, quando eles montam aquele texto, o que está acontecendo ali? Eles trazem, na verdade, starts, né? Pontos de partida para amarrações possíveis, para conexões possíveis. E nós vemos muitas vezes professores que, por falta dessa curiosidade, não conseguem ir além do texto base da lição. E a lição ela é apenas o texto base. Ela não é o ponto de chegada, ela é o ponto de partida. E isso acontece mediante a curiosidade. Tem uma outra coisa que eu penso, pastor Marcos, assim, quem escreve uma revista, e o senhor tem essa experiência que escreve revistas também, quem escreve a revista escreve para o Brasil inteiro. Então, quem está lá no sertão, no Nordeste, quem está no Pantanal, quem está nas populações ribeirinhas do Amazonas, quem está nas grandes capitais, todos vão ter a mesma revista. Mas a minha classe, ela não é igual a nenhuma outra classe. Então, eu, como professor, conheço qual o nível da minha classe, sei aonde eles podem ir, ou qual a base que eles já têm. Então, de fato, o que está na revista é uma base, mas se a minha turma tem condição de andar muito mais, não tem razão de eu não andar com ela. Sim, exatamente. Eu preciso buscar isso ardentemente, né? Eu não posso me permitir
ser alcançado pelo comodismo. E isso, então, é necessário que a gente esteja realmente buscando sempre algo a mais. Ainda falando sobre, então, essas características da criatividade, tem uma outra característica que me chama muita atenção e que eu gosto muito, que é a inovação. Né? O professor criativo ele precisa estar disposto a inovar. O que é inovar? É sempre buscar novas formas, buscar novas abordagens, buscar novas dinâmicas. Né? Ele precisa... Às vezes a gente acha assim, sabe? Que para ter uma aula de qualidade eu preciso de uma sala com ar-condicionado, eu preciso de um projetor, né, um data show bem colocadinho, carteiras confortáveis, e isso tá ótimo, agora vamos fazer uma boa aula. Às vezes, um equipamento desse, que somando tudo dá 2, 3 mil reais, dependendo do que vai ter ali dentro, às vezes o alcance é muito menor do que o que você consegue, por exemplo, com uma caixa, uma vela em sei lá, uma caneca, né? Alguma coisa que você usa para fazer uma dinâmica. Ou seja, a criatividade ela não está atrelada à condição do dinheiro que você consegue investir numa estratégia. A criatividade ela tá atrelada também à tua disponibilidade de inovar. Então é trazer para a sala de aula novas metodologias, novos formatos. Por exemplo, agora que a gente está vivendo esse tempo aí de quarentena por causa da pandemia, eu tenho visto professores de vários perfis, né? Nós temos um perfil de professor que ele busca formas de acontecer, de fazer acontecer. E vou citar um exemplo aí pertinho, né? O pessoal de Mossoró, né? Eles, esses dias atrás, eles estão fazendo aulas através de webconferência, olha que interessante, né? Então, a aula deles não parou nem um dia, eles estão lá todo domingo naquele, né? Eles dizem que é o corredor mais, né, o corredor mais interessante do mundo, que a sala deles é num corredor da igreja. Mas é muito interessante porque assim, a aula deles não parou com a quarentena. Eles foram direto para a webconferência e semana retrasada eu participei inclusive de uma aula, tive a alegria, né, de comentar a lição que eu escrevi com a turma que está estudando essa lição. Então tu vê, eles poderiam ficar quietos dizendo, poxa, que tristeza, a gente não pode ter escola dominical, ou eles poderiam ter feito a estratégia que eles estão fazendo e tiveram, né, eu pude ir lá participar, o que eu acho que é interessante a gente poder trazer alguém de fora da sala também, né? Verdade. E isso é muito bom. E eu tenho então professores, eu tenho aqui, por exemplo, na cidade, algumas experiências, olha que interessante, professoras de classe de crianças pequenininhas, né, classes com 7, 8 criancinhas, e elas estão com um problema também, não pode vir para a igreja por causa da quarentena. O que estão fazendo? Chega a hora marcada da escola dominical, eles marcam um horáriozinho especial, os papais pegam ali os WhatsApps, ligam, fazem uma chamadinha, e você tem, elas estão conectadas, as criancinhas de 7, 8 anos estão conectadas, estudando a palavra. Por quê? Porque nós temos professores inovadores, e isso faz a diferença, Cláudio. Eu não posso ficar sentado e dizendo, que dó. Não, eu preciso ir além, preciso buscar meios. Né? Por exemplo, às vezes tu tens uma sala de aula com muitos recursos, mas você não consegue uma aula significativa. Por quê? Porque você não busca a inovação. Não é o que você tem à disposição, mas o como você usa o que você tem à disposição. Buscar sempre novas formas de apresentar as mesmas verdades, né? De dizer a mesma coisa de outro jeito, para que seja mais interessante para esse aluno. Exatamente, exatamente. Outra coisa interessante, assim, eu queria falar um pouquinho sobre também o equilíbrio na vida do educador cristão, né? Ele precisa entender que a temperança ela é muito importante, o equilíbrio, né? Ou seja, eu preciso cuidar, eu não posso me prender, eu não posso me deixar prender apenas pela questão, não, eu vou orar e na hora o Espírito Santo vai me mostrar a estratégia.
Não. Ah, não, eu tenho que preparar, eu vou dar o máximo de mim e vou conseguir fazer uma boa aula. Não. O que eu preciso é entender que é preciso equilíbrio. Muitas vezes eu conheço também história de professores e a gente acompanha professores, então eu conheço bastante histórias nesse sentido, de professores que gastam muito tempo planejando a aula, mas chega na hora a aula não flui, sabe? Traz um monte de recurso, não flui, porque precisa haver equilíbrio também. Eu tenho que cuidar para isso. E uma coisa interessante é que quando você se permite ser conduzido, quando você consegue aliar preparo, entre aspas, profissional, com esse suporte espiritual, na hora da aula, parece-me que a gente sente o Espírito Santo conduzindo as falas, sabe? Tanto para atender às necessidades mais evidentes de cada aluno que está presente, quanto também para resolver até os problemas próprios do dia a dia de uma sala de aula normal. Alguma criança, às vezes, ou adolescente que tem uma hiperatividade, algum outro que tem uma necessidade especial, né, uma falta ali de um recurso que precisa ser contornado. Então, assim, a gente não deve nem depender, nem ficar só naquela questão, não, na hora o Espírito Santo vai guiar, e eu também não posso correr o risco de me achar autossuficiente. Eu tenho que lembrar que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando eu digo, Senhor, sem ti eu nada sou. Além disso, acho que uma coisa muito interessante é de lembrar que o professor ele está ali com uma classe com vários alunos. Então, só ele falando, só ele dizendo, só ele fazendo é muito ruim, né? Deixar que os alunos participem ou trazer os alunos para participar da aula também vai ser muito interessante. E tem uma coisa, né? A aula não é para mim, a aula é para o aluno, né? Isso. Algo que eu acho muito interessante, Cláudio, é o seguinte: se eu der uma boa aula, como professor, se eu der uma boa aula, eu não vou ficar melhor ou pior no meu conhecimento. Eu não vou ficar mais inteligente porque eu dei uma boa aula e não vou ficar menos inteligente porque eu não dei uma boa aula. Embora, claro, se eu me dedico no ensino de uma área e vou aprofundando a longo prazo, eu vou me aprofundando nela e vou aprendendo mais. Mas eu estou falando de uma aula específica. Né? Vamos supor que naquela aula eu não consegui chegar onde eu queria. Mas para mim, enquanto professor, o efeito indesejado ele pode ser absorvido sem problemas. Eu consigo absorver o problema. Sim. Eu consigo dizer, não, tudo bem, eu estou voltando para casa, a aula não consegui chegar lá, mas ok, vou seguir em frente. Né? Eu já tenho essa competência que nós iríamos trabalhar. Para o conteúdo em si, para o conhecimento em si, há também essa questão importante de ser colocada. Né? O conteúdo, a lição, ela somente vai alcançar o seu objetivo quando ela está lá dentro do coração de quem está aprendendo. A lição em si, ela é apenas material. Agora, desculpa. Tranquilo. Agora tem uma coisa. Pastor Marcos, às vezes aquela aula que eu achei que não fui bem, que não alcancei meu objetivo, que eu não atingi o envolvimento que eu achava que deveria, mas às vezes o aluno chega em casa e diz, pai, eu tive uma aula fantástica, Deus falou comigo de forma extraordinária, e aí assim, eu achei que a minha aula não foi boa, mas na verdade Deus agiu de forma incrível no coração do aluno, naquela aula que eu achei que não tinha sido grande coisa. Agora assim, tem essa questão importante, né? Mas vamos, só deixa eu terminar aqui então essa ilustração, olha só, né? Sim. Agora, se o aluno não é contemplado na aprendizagem, a mediação não é boa, o prejuízo para ele é enorme. É verdade. Ou seja, dos 3 pontos básicos de uma ministração, de uma aula, que é o professor, o conteúdo a ser ensinado e o que aprende, o que ensina, o que é ensinado e aquele que aprende,
dos três, o que vai mais perder se a experiência não for boa é o aluno, porque ele não adquirirá a competência. Isso. Então aí está a questão. O foco precisa estar no aluno. Eu não posso me sentir bem, eu não posso me sentir, fiz a minha parte, expliquei, pronto. Sabe? Não, eu vou lá, eu vou ler, vou explicar, leio um tópico, explico, leio mais um, explico, leio mais um, explico, olha, eu fiz a minha parte, está feito, tchau. Não, eu não posso fazer isso, porque nós não somos chamados para apenas explicar uma lição, nós somos chamados para fazer discípulos, para tocar naquele aprendiz até o momento que ele diga, poxa, o que você está fazendo eu estou achando legal, eu quero ser igual você. E aí ele descobre que eu, na verdade, me inspiro em Cristo. Então ele vai dizer, poxa, eu quero ser um cristão assim como você é um cristão. Eu quero me tornar a cada dia mais e mais parecido com Cristo. Então ele tem que dizer isso. Se eu não consigo fazer uma aula boa, infelizmente, eu entro dentro de uma realidade lamentável, que é o de trazer para aquele aluno um prejuízo irremediável, praticamente. Agora, finalizado essa visão, aí eu quero colocar o que você disse agora, que é algo que eu acho muito interessante, sabe? Eu trabalho com formação de professores, Cláudia, e às vezes vêm professores de escola dominical, vêm líderes conversar comigo, sabe? E às vezes meio frustrado, olha, não, mas eu não estou legal, eu acho que eu não fui bem e tal. E aí eles, o que eu posso melhorar? E aí eu vou examinar ali a situação, vou olhar como é que é, ouço, né? Eu descubro que ele foi maravilhoso, que os alunos estão amando as aulas, que os alunos estão... Sabe, às vezes esse sentimento de que a gente não vai bem, isso tem a ver um pouquinho, claro, com o nervosismo, aquela coisa toda, mas tem a ver principalmente com o temor. Isso. Quando eu faço com temor, quando eu faço entendendo que isso ali não é meu, isso é de Deus, quando eu entendo que eu estou sendo chamado para cuidar, para apacentar aquelas ovelhinhas na classe, quando eu tenho tudo isso dentro da minha mente, bem fixado, o que acontece? Acontece que eu passo a ser cada vez mais comprometido com o crescimento espiritual dessa classe, e isso me faz sentir-me com temor, né? Eu fico naquela ansiedade, será que eu estou pronto? Será que... Mas isso não é incompletude, na verdade isso é comprometimento com as coisas de Deus, tem esse lado também. É verdade, é verdade. E aí depois que tudo isso é posto em prática, também a gente vai aprendendo com o dia a dia, né? A gente vai trocando ideias com o outro, a gente vai vendo o que deu certo na aula de outro professor, porque nós vamos construindo essa criatividade, na verdade, né? É algo que também nós vamos cada dia aperfeiçoando e tornando melhor. Exatamente. Outra questão importante que eu vejo na aula criativa, Cláudia, na verdade, é a questão chamada eu chamo de quais são as suas prioridades, sabe? Esse entendimento da prioridade no Ministério do Ensino, ele é muito oportuno, porque aquilo que é prioridade, eu sempre dou um jeito. Aquilo que é prioritário, eu sempre acho um caminho, sabe? Por exemplo, se a minha filhinha ficar doente, não importa a hora, se eu perceber que é algo mais forte, que precisa de uma intervenção médica, eu boto o pé na estrada, pego o carro e vou lá para o hospital. Pode ser 5 da manhã. Isso. Né? Se eu estou fazendo um projeto, se eu estou escrevendo um material, se eu estou preparando algo para um evento, e aquilo para mim é prioridade, eu vou dar um jeito nem que eu tenha que virar à noite. Isso. E às vezes nós temos pessoas que não colocam o ensino bíblico, não colocam o seu ministério do ensino como prioridade em suas vidas. E quando não é prioridade, eu não me gasto um pouquinho mais, eu não desenvolvo a curiosidade, eu não desenvolvo a espontaneidade, eu não desenvolvo esse sentimento de dependência do Espírito Santo. Por quê? Porque não é minha prioridade, eu faço o que dá, eu vou dar uma lidinha e chego lá e na hora sai. Quando você tem esse pensamento, a coisa está fadada ao fracasso. O que está aí atrás de você, que está aqui atrás de mim também, quando não é prioridade, eu não invisto em material, em livros,
em coisas, porque se não é prioridade para mim, então eu não faço esse investimento. Mas Exato. quem tem isso como prioridade, aí vai investir naquilo que é prioridade para ele. A prioridade, ela te faz dar passos que você não pensava em dar no começo da caminhada, né? Isso. Então, assim, quando um aluno, ele é... Ó, não sei se tu conhece alguém que tem relógio de gongo, eu tenho, 5 horas. Eu, ai, Isso. ai, eu sou do tempo antigo ainda. Eu Aqui conheço o alguns que relógio tem têm, esses viu? pinos aí. Então, mas olha só que interessante, quando eu coloco o ensino bíblico como prioridade, eu me comprometo com cada aluno, eu me comprometo com cada aula. Eu não descanso enquanto não conseguir ver aquela galera ali, aqueles jovens, adolescentes, crianças, adultos, sabe? Com o olhar brilhando, dizendo, poxa, eu estou amando aprender mais sobre a palavra de Deus. É questão de prioridade. Quando eu não tenho prioridade, qualquer dor, qualquer cansaço, qualquer semana mais pesada, é algo que já serve de justificativa para você dizer, não, esse final de semana eu não vou na aula. Isso. Não vou poder ministrar, você consegue me substituir, sabe? São pessoas, às vezes, que por coisas... não, mas é sério, eu estava muito cansado, eu entendo, mas quando é prioridade, você não falta. A gente não falta o nosso trabalho, que é 5, 6 vezes por semana, mas nós Isso. faltamos muitas vezes a EBD, que é 4 vezes por mês. E aí eu te Isso. pergunto, será que isso não tem a ver com prioridade? Tem Aquilo que tudo é a ver. prioridade, a gente arranja tempo. É verdade. E sempre vamos estar com isso no coração, né? Porque foi o que Jesus disse: aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Se você não tem o coração na classe, então ele não é o seu tesouro, portanto não é a sua prioridade e, portanto, você não vai se gastar com isso aí. Exatamente. Faz de qualquer maneira, né? É. Eu vi uma situação uma vez, pastor Marcos, eu fui numa igreja de uma escola dominical e eu sentei na classe dos obreiros para assistir a aula e aí um professor que estava dando aula naquele dia, ele disse, meus irmãos, a semana inteira foi muito cheio de atividade, eu não tive tempo de pegar na revista. Meu Deus. Mas já começa lançando aí uma expectativa negativa para os alunos, né? Mas ele disse, mas hoje pela manhã eu levantei às 5 da manhã e eu estudei a lição e nós vamos estudar a lição hoje pela manhã. E aí começou, vamos imaginar que fosse domingo que vem, ele abriu a lição e disse, vamos estudar aqui a lição de número 4, que vamos tratar esse tema, assim, assim, aí já fez o título da lição e a verdade prática. Quando ele está adiantando, um aluno levantou a mão, aí disse, pois não, meu irmão, disse, é porque hoje, professor, é a lição 5. Ai, Aí nós já descobrimos que ele passou a semana sem pegar na revista, ele só estudou no domingo pela manhã e estudou a lição errada, que estudou a da semana passada, né? Então, imagina o que é que vai sair numa aula dessa. e detalhe, né? E ainda se entregou que não estava nem por dentro do que foi estudado há uma semana atrás, né? É verdade. Aí imagina Ai, como é ai, que é ai. uma aula dessa, é terrível. É. Então, não tem Não, é como. complicado, assim. Eu acho que essa questão de prioridade é muito importante. Assim, nós precisamos entender mais o que né, Cristo espera de nós quando a gente fala em ensinar, ministério do ensino. O Sim, que Cristo espera de nós? Que nós realmente nos comprometemos com isso. é É verdade. interessante que quando Cristo ascende aos céus, ele deixa ali a grande comissão, e o centro da grande comissão está na questão do ensino, do ir, ensinar, Isso. anunciar, pregar, fazer discípulos, ou seja, está dentro desse processo de ensino e de aprendizagem. Jesus não disse, Perfeitamente. olha, vão lá e curem todo mundo. Ou vão lá e façam... Não, Jesus disse, vai, ensina, prega, né? Faça Isso. discípulos, né? Ou seja, o centro da ordem dada por Cristo está justamente nessa questão de você trazer para as pessoas o conhecimento que transforma a vida do ser humano. E se isso não estiver na mente do professor, aí ele tem dificuldades porque
e tem essa limitação, né? Enquanto que o professor que quer algo melhor, ele busca com os colegas, ele conversa com alguém, busca com a coordenação. Que tem pessoas que dizem assim, eu quando comecei a preparar aulas, eu dizia, olha, a minha veia artística é uma artéria. Ela corre no sentido contrário, né? A veia, o sangue é no sentido de artéria no outro. Eu digo, então a minha veia artística é uma artéria. Mas à medida que você vai fazendo, você vai lendo, você vai buscando e você vai vendo outros professores, você vai compartilhando suas experiências com os outros, você vai também buscando cada vez algo diferente, algo novo para a sua sala. Exatamente, a questão é essa, né? O professor comprometido, ele está o tempo todo, aquilo que a gente falou no começo da live, né? Ele é uma Isso. antena parabólica. Ele já se prepara, ele já, ou seja, na verdade ele traz uma aula muito mais rica, né? E quando chega lá no sábado, quando ele vai preparar, fala sábado porque assim é o dia que você parece que Deus já pegou durante a semana toda todas as possibilidades, pensou, inspirou, orou, buscou, separa um horário no sábado à É o tarde ou de fechamento, né? É o, manhã, o o fechamento fechamento. desse planejamento. Até o tempo desse fechamento, ele acaba sendo um tempo muito mais bem utilizado e não se estende tanto também, sabe? O Sim, professor talvez sim. que deixa para fazer tudo em cima da hora, fica ali 3 horas sofrendo e não consegue sair às vezes do zero. Aquele É. professor que está ligado o tempo todo, ele chega ali, já está cheio de ideias, senta, quando percebe já passou ali um tempo e, poxa, a vontade é de ficar até mais porque está tão gostoso, não está pesado, sabe? Não é um negócio que Isso. pesa, é um negócio que É. deixa o cara com vontade de, meu, chega logo amanhã, eu quero muito estar com eles. E resumindo, né? É aquele professor que quando chega na igreja com a caixa cheia de coisas e livro e Travou um pouquinho agora a imagem, pastor. Deixa eu ver se volta. Mas é essa a ideia de que a gente precisa realmente de dedicar, né? Tá, tá voltando, pastor. Acho que a conexão caiu um pouquinho, ou tá bem lento. Vamos aguardar o pastor Marcos voltar para a gente concluir essa conversa que está tão boa. Na verdade, a gente só vai concluir porque é o jeito, né? Mas a... deixa eu tentar ver se consigo colocar ele de novo. Que bom, queridos. Essa conversa está muito boa. Deixa eu ver se o pastor Marcos volta para a gente concluir esse assunto que é muito empolgante mesmo, para a gente fechar essa questão. Na verdade, as lives não têm a finalidade de encerrar o assunto, porque são bate-papos, né? Mas quantas ideias boas foram trazidas, quantas coisas boas foram despertadas dentro daquilo que nós conversamos esses momentos, e nós tivemos aí muita coisa boa sendo compartilhada conosco. E precisamos continuar com esse pensamento, com essa disposição de estarmos cada dia buscando o comprometimento, a dedicação, o planejamento, a, a criatividade de querer fazer algo sempre melhor para o Senhor e para que haja cada dia esse crescimento de interesse, de vontade, porque para mim tem que ser bom, mas para o aluno também tem que ser bom. O aluno vai ter aprendizado quando ele quiser ter um aprendizado e isso seja prazeroso, feliz para ele. O pastor Marcos está voltando, vamos ver se a gente consegue encerrar. Bom, infelizmente a live vai encerrar, mas eu vou abrir novamente para o pastor Marcos entrar e
e ele vai fazer as considerações finais, tá certo? Vai fechar agora a live, tem 10 segundos somente, mas os irmãos, eu abro novamente, os irmãos voltam, o pastor Marcos volta, para a gente conseguir encerrar essa live.